Olá, irmãos, aqui é Ronaldo Costa para o canal Vida no Espírito Santo e o nosso assunto de hoje é o orgulho a que se refere 1 Coríntios 4:6. Incendeia a minha alma, incendeia a minha alma, incendeia a minha alma. 1 Coríntios 4:6. E não vos encheis de arrogância a favor de um contra o outro. Irmãos, estamos fazendo uma série aqui sobre a transformação mental que São Paulo vivenciou pela ação do Espírito Santo. Nesse primeiro vídeo, que eu vou deixar nesse card aqui logo acima, você pode ver já a introdução que fizemos nesse assunto, a autoestima na ótica do mundo. E agora, lá nesse vídeo, nós vivenciamos ali, percebemos que tem o hubris, que é o orgulho em grego, e humus, que é a humildade em grego. Mas olha só essa passagem que acabamos de falar. São Paulo adota o grego, ele escreve em grego, só que ele não coloca hubris, que era arrogância, orgulho ou soberba. Ele coloca outro verbo. Aqui São Paulo vai usar de maneira especial o verbo grego physio, que vem dar um significado assim de superinflado, inchado, distendido, além do normal. Imagine o seu coração se ele dilata demais. Ele vai querer ocupar muito espaço daqui da caixa do peitoral aqui. Obviamente, ele vai encolher o pulmão, ele vai encolher os ossos da costela e isso pode desencadear um problema. É daí que vem o significado do físio. É um inchamento, é um superinflamento que pode ocasionar problemas. É dessa forma que São Paulo enxerga o ego humano. E ele usa esse termo aqui. E não vos encheis de físios, de soberba, desse ego que se infla pelo outro, porque isso pode ocasionar problemas. Nós vamos falar de 4 condições do ego humano que vêm assim nessas interpretações desse verbo físio. Queremos falar em 2 vídeos, porque não cabe tudo num vídeo só. Hoje nós vamos falar de um e no próximo vídeo nós vamos falar dos 3 restantes. Vamos lá então. A primeira condição então que vamos falar hoje, o coração ele é vazio. Kierkegaard, que é um filósofo, ele vem dizer assim, é normal o coração humano criar a sua identidade em torno de algo que não seja Deus. Irmão, dentro do nosso coração precisa ter algo onde ele possa apoiar, onde possa ter propósito a nossa vida, onde a nossa vida tenha sentido. Muitas coisas podem dar sentido, entretanto, somente Jesus pode dar o sentido verdadeiro ao nosso coração. Todas as pessoas que encontraram com Jesus, o seu coração ficou em paz. Nós vamos falar disso nesses vídeos aqui. Nós vamos falar como que o encontro com Jesus fez uma transformação na vida de São Paulo. E é interessante que no mundo tem coisas belas, gente. Músicas, tem coisas assim, teatros, várias coisas que podem de fato fazer com que a gente sinta alegria, que a gente possa buscar vivenciar aquilo para preencher esse coração que precisa ser de fato preenchido. Entretanto, gente, essas coisas são efêmeras e passageiras. Elas não dão conta desse coração, desse nosso querer existir com um propósito na vida da gente. Então, eis que nós nos encontramos diante de uma sede de vida, a qual somente Deus pode saciar essa sede. Olha o que diz o Catecismo da Igreja, lá no parágrafo 27, logo no início. O desejo do homem é um sentimento inscrito no coração do homem, porque o homem foi criado para Deus, por Deus e para Deus. Deus não cessa de atrair o homem para si e só em Deus o homem encontra a verdade e a felicidade que procura sem descanso. Enquanto a gente pisa nessa terra, enquanto a gente caminha e respira, nós estamos sempre querendo ser felizes. E o ego humano, essa nossa psique, ele é vazio. Então essa é a primeira condição dele. Ele precisa ser saciado. Assim vivia também cada santo que resolveu seguir a Jesus. Antes da vida, do esse encontro com Jesus,
eles faziam coisas que todos nós fazemos e nada disso que fazia preenchia. Me vem agora Santo Agostinho. Antes de conhecer o Senhor, ele era um promíscuo, ele era um cara mundano, ele era um cara que vivenciava a busca mundana, a busca carnal de uma maneira muito forte. Ele até tirava sarro daquele bispo de Antioquia que fazia as homilias. Ele dizia: meu, essas pessoas ficam com Deus, que loucura, porque Santo Agostinho tinha um desenvolvimento cognitivo, ele era filósofo. Só que tem uma hora que é a verdade do Evangelho, tem uma hora que o Espírito Santo bate na porta do nosso coração e nós aí nos rendemos, porque estamos diante do nosso Criador, daquele que nos chamou à existência, daquele que não cessa de atrair a gente até Ele. E Agostinho então vai falar frases sobre esse encontro durante toda a sua vida. Algumas delas nós vamos estar sempre dizendo aqui, mas eu convido você a de vez em quando fuçar na internet e olhar ali os pensamentos que Santo Agostinho nos deixou. É nesse sentido que Paulo vem alertar sobre esse orgulho, o orgulho que é decorrente de um coração ego vazio, que ainda não encontrou o único que pode realmente ser o ser humano, seu Criador. Você pode perceber isso aí. Quantas pessoas se arrogam, eu já vi tanta gente, inclusive familiar, dizer assim: eu ir para a igreja, eu confessar com um padre comedor de arroz e feijão igual eu, jamais vou fazer isso, porque nós não compreendemos as coisas espirituais. Até mesmo para compreender as coisas espirituais, nós precisamos do Espírito Santo. Nós precisamos nos render, abaixar um pouco essa soberba, abaixar um pouco esse orgulho, para que o Espírito Santo pode adentrar o nosso coração. Santiago nos lembra muito bem que Deus oferece a sua graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. Você pode pontuar sua vida nesse sentido, irmão, e se perguntar: será que o meu ego anda fazendo com que o Espírito Santo se afaste da minha vida? E assim eu nunca encontro satisfação? Estou sempre a brigar com os irmãos? Estou sempre a discutir com as pessoas? Estou sempre querendo estar certo? A minha verdade é que importa, aquilo que eu digo tem que ser ouvido, aquilo que eu falo tem que ser realizado pelos demais. Eu não consigo escutar os outros. Assim você pode perceber que nessa conduta que é permeada por um ego vazio, esse ego é super inflado e assim vai decorrendo diversos problemas na nossa vida. Nós não conseguimos nos relacionar verdadeiramente com as pessoas, porque achamos que as pessoas são objetos das nossas palavras. Elas têm que ouvir o que eu tenho para dizer, elas têm que ouvir o que eu tenho na verdade. Nós nos arrogamos tanto assim que não aproxima mais ninguém, ao contrário, vai só afastando. Você pode perceber se na sua vida as pessoas somente andam afastando de você, se as pessoas só andam distanciando de você, não é porque você não tem mais nada a oferecer, não. Pode ser que você tenha vivido relacionamentos desse gênero aqui que nós estamos dizendo. Ego inflado, o Espírito Santo que age em você, meu irmão. O Espírito Santo que age em você, como agiu em São Paulo apóstolo. Timóteo Keller vem ainda nos acrescentar: o orgulho espiritual é a ilusão de que temos competências em Deus para conduzir a vida, desenvolver nosso próprio senso de valor pessoal e descobrir um propósito grande o bastante para dar sentido à vida. Olha que coisa maravilhosa, porém, olha que alerta para nós. Às vezes a gente pode ou não deparar com gente que pensa que pode conduzir a sua vida sem Deus. Eu me recordo agora da final da Libertadores, onde o Palmeiras venceu o Flamengo. Eu sou flamenguista, hein? Opa! Mas olha só, o goleiro do Palmeiras, ao conseguir a vitória depois do apito final, ajoelhou, levantou a mão e agradeceu a Deus por mais um título na sua carreira. Eis que depois um ator apareceu na TV e abominou aquilo, dizendo: onde já se viu ficar agradecendo a Deus por um título de futebol? Acaso ele não treinou para isso? Ele não levantou cedo? Ele não ficou debaixo do sol? Ele não treinou exaustivamente? Por que ele tem que louvar e agradecer a Deus? Então às vezes nós temos esse ego inflado, a qual a gente nada atribui a Deus como dádiva em nossa vida. Mário Sérgio Cortella até diz assim também, ó: por que fazemos o que fazemos? Meu irmão,
Quando nós temos o nosso coração cheio de Deus, nós fazemos as coisas porque vislumbramos, visualizamos Deus nos nossos irmãos. Mas quando a gente não tem Deus, a gente faz as coisas com demasiado desgosto, demasiada reclamação, demasiada encheção de paciência. A gente enche a paciência das pessoas, a gente azucrina a vida das pessoas, a gente não tem paz e a gente deixa as pessoas sem paz quando a gente tem que fazer alguma coisa. Por quê? Porque o nosso ego é tão inflado que a gente acha que os outros têm que fazer e não nós. E assim a gente vai caminhando nessa condição de um ego vazio, não é? Meu irmão, eu quero te fazer uma pergunta. Por que você faz o que você faz? Vamos terminar aqui com uma oração. Espírito Santo, Deus de amor, concede-me uma inteligência que te conheça, uma angústia que te procure, uma sabedoria que te encontre, uma vida que te agrade e uma perseverança que, enfim, te possua. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até a próxima, irmão.